Bom, nesse módulo trataremos sobre os 3 períodos que dividem a canaricultura. 3 períodos dizendo, mais especificamente em relação aos meses. 3 períodos divididos no ano. Considerações iniciais. Eu vou falar sobre muda, descanso, repouso e reprodução. São esses 3 períodos. Mas nessas considerações iniciais eu quero que vocês raciocinem antes que eu adentre a cada um dos períodos. Vejam bem. Valentim, esses 3 períodos dos quais você explicitará, eles são exatamente iguais em todos os anos? Esses 3 períodos funcionam certinhos para todos os canários? São essas considerações iniciais reflexivas que eu quero que você que está aprendendo, ou você que tem uma certa noção de canário, tenha para o resto da sua vida. E quem sabe um dia você também será professor de canaricultura e possa repassar essas reflexões. Vejamos. Tem-se na literatura que o período de muda é de janeiro a abril. O período de descanso ou repouso é de maio a julho. E o período de reprodução dos canários domésticos, aqui no Brasil, de agosto a dezembro. Se vocês pegarem artigos mais antigos, livros e revistas mais antigos, talvez até os atuais ainda repitam isso, dirão dessa forma. Por quê? Por conta do clima brasileiro. É um país tropical, contudo, repetirei, é um país continental. É muito grande, o Brasil é muito grande. Então, por mais que seja o mesmo país, nós temos vários estados que possuem climas diferentes. Quem está no norte e nordeste do Brasil é bem diferente de quem está lá no sul do Brasil. Mas é Brasil, não era para ser tudo igual? Não é. Então, temos que inicialmente pensar sobre um país continental com diversidade de climas. Ok, isso está bem claro, isso é fácil, né? Temos que pensar também na questão do princípio da individualidade biológica dos canários. Vejam bem, vocês pensam que esse canário é igualzinho a esse e que esse vermelho mosaico é igualzinho a esse vermelho mosaico? Que esse macho vermelho nevado cortador de urucum é igualzinho a esse urucum vermelho intenso? Não são da mesma espécie, Valentim? Sim. Só que eles possuem uma coisa chamada individualidade biológica. Vocês pensam que eu, Valentim, sou igual a você? Mas nós somos da mesma espécie, nós somos animais da mesma espécie, nós somos da mesma raça. Nós somos diferentes também. Apesar de sermos animais da mesma espécie, cada um tem uma constituição biológica diferente. Uns herdam doenças, outros não herdam. Uns nascem mais altos, outros não. Uns têm mais uma capacidade intelectual altíssima e outros bem menos. Não é assim? Então, entendidos esses argumentos de individualidade biológica, bem como a questão climática diversificada no Brasil, não quer dizer que os períodos de muda, descanso e reprodução serão iguaizinhos para todos os canários brasileiros, para todos os canários de todas as regiões brasileiras. Não é assim que funciona. Eu vou falar mais sobre isso durante esse módulo, mas quero que entendam isso de uma vez por todas.
É muito comum iniciante gravar essa regrinha. Janeiro, abril é muda, maio, julho descanso, agosto, dezembro reprodução. E o iniciante pensa que o canário que vive de janeiro a abril, ele obrigatoriamente está em muda. O canário que está vivendo de maio a julho, obrigatoriamente ele já fechou a muda e está no período de descanso, de repouso. E o canário que adentra agosto até dezembro, ele obrigatoriamente está no período reprodutivo. Não, jovem. Por isso que vocês estão nesse maravilhoso curso para reflexão. Por mais que a literatura, os grandes autores, os grandes criadores, os grandes pensantes da criação de canários tenham escrito, é relativo. Tudo pode acontecer, tudo é possível. Imaginem um tanto de coisa que pode ocorrer de janeiro a abril, de maio a julho, de agosto a dezembro. Um exemplo bem rapidinho. Suponhamos que esse canário esteja muito pronto em 1º de agosto de 2023. Aí você pensa, poxa, vou colocar com uma fêmea que também esteja pronta em 1º de agosto de 2023. Ok, você junta o casal bonitinho, depois eu vou ensinar como juntar o casal, umas dicas bem interessantes. Eles começam a reproduzir. Aí você pensa, então eu deixarei esse casal junto até dezembro, porque é o período de reprodução. Agosto a dezembro. Não é assim que o povo fala? Não é assim que está escrito nos livros, nos artigos, nos vídeos de criadores, juízes, biólogos, veterinários, zootecnistas? Mas se por acaso esse urucum vermelho nevado é acometido por um estresse que o leve a adentrar em muda, e aí? Como que fica o negócio? Ou ele é acometido por alguma doença que o leve a desaprontar para a reprodução. Como que fica? Mas Valentim, ele não vai ter isso porque ele estará pronto do dia 1º de agosto até o último dia de dezembro. Nada garante. Não tem resposta pronta para isso. Nada garante que ele reproduzirá de 1º de agosto até o fim de dezembro. A mesma coisa é a fêmea, do qual ele for acasalar. Suponhamos que essa fêmea ela seja cometida pelo problema de ovo atravessado, o ovo virado. Poxa, ela pode até morrer. Ou se recuperá-la, às vezes ela pode continuar com o problema com ovos virados. E aí o criador para a reprodução e fala, não dá para reproduzir essa fêmea, acabou para ela. Ou seja, há obstáculos que poderão fazer com que eles não reproduzam de agosto a dezembro. Maio a julho, período de descanso e repouso, é quando eles estão ali, depois da muda, se recuperando, preparando-se para a reprodução. Pode acontecer alguma coisa nesse período onde eles voltam à muda. Mudança de alimentação, estresse, doença, um tanto de coisa. Conseguem abrir a mente agora para raciocinar sobre a criação? Espero que sim. Esse curso é voltado para abrir sua mente. Não é só para te ensinar diquinhas. Dicas infalíveis. Não tem dicas infalíveis aqui. Tem um amadurecimento, tem reflexões para que você mesmo possa presidir, gerenciar o seu canário. Vejam bem, sendo assim, não podemos asseverar que sempre de janeiro a abril é muda.
que de maio a julho é descanso e que agosto a dezembro é reprodução. Mas, Samuel Valentim, eu posso padronizar os meus canários para que seja dessa forma. Sim, concordo, tanto que eu padronizo. Acontece que, pela força do princípio da individualidade biológica, pode ser que um ou outro exemplar não siga essa regra. E aí? Mesmo que eu tire filhotes de agosto a dezembro, não quer dizer que em agosto do outro ano os filhotes estarão prontos. A gente tem que pensar os canários, não só na questão do clima, na dieta, na higiene, do mínimo de estresse, na questão genética, mas também hormonal. Eu vejo poucos criadores falando sobre questões hormonais nos canários domésticos. Você já ouviu algum criador te falando sobre hormônios? Te explicando hormônios em canários? Eu não falo criador que tem pouco conhecimento, eu falo criador de muito conhecimento. Raramente ou nenhuma vez eles citam questões hormonais. Assim como nós, seres humanos, animais também, somos regidos por hormônios, as glândulas, os neurotransmissores, os canários da mesma forma. Canários têm glândulas, têm hormônios, têm neurotransmissores. Para o canário começar a aprontar, poxa, tem que ter hormônios para essa prontidão. Para o macho fecundar a fêmea, hormônios. Para a fêmea botar, hormônios. Para a fêmea chocar, hormônios. Para a fêmea ter o trato, a questão maternal, habilidade materna para tratar, hormônios. Nós temos uma glândula, por exemplo, chamada uropigiana, que fica na região do oropígio, que os canários ficam bicando ali, passando nas penas, que liberam óleo. Tem a hipófise, que é outra glândula. Tem a questão de serotonina, que é o ânimo do canário, o bem-estar. Olha para vocês verem um tanto de coisa que talvez vocês nunca tenham imaginado. Nas minhas orientações ao longo dos anos, eu, claro, aprendendo sempre, como eu tenho muita coisa a aprender, eu recebo as indagações do tipo: minha fêmea deita no ninho, mas não bota. Ela deita no ninho e bota, choca e não trata de filhote. O macho não fecunda ovos. O macho fecunda poucos ovos. Eu dou a melhor alimentação, o melhor canarinho que eles poderiam ter, as gaiolas, higiene, praticamente não tem estresse. Mas aí eu falo para o meu assessorado: mas você já pensou que tem questões hormonais relativas aos problemas que você está passando aí no canaril? E esses problemas não são muito estudados, a gente não tem, pelo menos até hoje eu não encontrei muitos artigos que tratem de hormônios que afetam os passeriformes pequenos. Hormônios que afetam os passeriformes pequenos no sentido de problemas na criação. Aliás, eu até convoco, se tiver algum juiz de canário, biólogo, zootecnista, veterinário, para que faça estudos que produzam materiais para nós, pobres mortais, aprendermos mais sobre a questão hormonal. Porque sobre dieta tem muita coisa, sobre higiene tem muita coisa, sobre doenças tem muita coisa, sobre questão climática, troca de ar tem muita coisa, mas é questão hormonal, que são questões que vão atingir os 3 períodos da canaricultura. Poxa, o canário vai entrar em muda, troca de penas.
Agora ele fechou a muda, ele encerrou a muda, ele secou a muda, ele enxugou a muda. Tudo sinônimo. Vai agora para o descanso. Como que está a taxa hormonal disso e daquilo e daquilo e daquilo? Agora começa a aprontar. A cloaca começa a ter forma para prontidão. Quais são os hormônios que afetam para que o macho fique fértil e se apronte a fêmea também? Quais são os hormônios envolvidos na formação do ovo? Quais são os hormônios envolvidos quando a fêmea choca e trata de filhote? Olha para vocês verem. Pois bem, eu lembrei de uma coisa aqui. O macho ou a fêmea fica com o pescoço pelado, a cabeça peladinha, sem pena, e não nasce de jeito nenhum, mesmo com alimentação boa. Vocês já pensaram que é questão hormonal? Assim como eu espero nunca ficar careca, mas se algum ficar careca, questão genética. E aí? Pois bem, vamos adentrar agora aos 3 períodos mais especificamente.